Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos 2, 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram em cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, inclusive a irmã Maria que estava lá. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, judeus e prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para o outro: que quer isso dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, ou estão bêbados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja vós isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou às 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonho. Também derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas. Como que Jesus foi aprovado por Deus entre eles? Com quê? Prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pela mão de injustos. Querido, o Evangelho de Jesus Cristo começou com uma manifestação assim. Na escola dominical nós vamos falar mais disso, eu não vou me deter nisso agora, sobre oração em outras línguas, as 4 operações de língua. Nós achamos dentro da Bíblia: língua para edificação pessoal, aquela que só edifica você, só você entende, só para você e etc. Línguas como sinal para os incrédulos, que foi essa língua aqui, né? Que apareceu alguém que nunca falou chinês na sua vida, começa a orar em outras línguas na cabeça dele, mas o som que sai da boca dele é chinês. E as pessoas entendem em chinês aquilo que ele está falando. Amém? Língua para interpretação são quando eu me levanto aqui, oro, alguém então interpreta essa língua. Ou eu mesmo oro e eu mesmo interpreto. Muito bem. Mas o Senhor veio dessa maneira, trouxe uma linguagem sobrenatural. E o Senhor Jesus veio para definir definitivamente que nós não íamos ganhar ou persuadir pessoas por palavras de humana sabedoria. O apóstolo Paulo disse assim: quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras humanas de persuasão, de sabedoria. Ou seja, eu não fui disputar com vocês quem sabia mais, quem era quem não. Eu cheguei com uma coisa determinante, estabeleci. Paulo chegava numa cidade desconhecida.
Segundo alguns estudiosos, em 20 ou 30 dias, outros são muito mais otimistas, falam que em 5 dias toda a cidade sabia que Paulo estava ali. Amém? Toda a cidade sabia que Paulo estava ali. Aí você diz, bom, isso ficou para Atos dos Apóstolos, não é mais para o dia de hoje. Muito bem. Smith Wigglesworth chegava numa cidade desconhecido, em 5 ou 6 dias tornava-se conhecido. Todo mundo, até os cachorrinhos da rua, quando ele passava, abanava o rabinho, porque era conhecido. Por que isso? Por causa da manifestação do poder de Deus que tinha na vida dele. Dizem os estudiosos da vida de Wigglesworth que a sua sombra, como de Pedro, curava os enfermos. Amém? Dizem Wigglesworth sobre ele que um dia ele foi falar em Gales para o rei, não em Gales, um país na Europa onde tinha-se um rei, onde tinha-se uma pessoa que era representante real daquela nação, estava esperando ele com todos os seus primeiros-ministros, enfim, os seus súditos lá. E Wigglesworth ia caminhando em direção àquele lugar e tinha uma construção na frente. Quando Wigglesworth estava passando, um homem caiu daquela construção e caiu morto lá, se quebrou todo. Wigglesworth foi parado pelo Espírito Santo e foi ordenado que fosse orar por aquele homem ser ressuscitado, ou que aquele homem fosse totalmente curado. Wigglesworth fez isso. Juntou-se uma grande multidão. Aquele sinal, aquela maravilha que aconteceu, fez com que centenas de pessoas se convertessem. Quando Wigglesworth chegou para falar com o camarada, ele já estava de joelhos chorando com todos os seus súditos, porque ele soube da notícia do que Deus tinha falado, tinha feito lá embaixo. Charles Finney pregou pouquíssimas vezes. Charles Finney escreveu muito, deu sermões fantásticos, mas o negócio de Charles Finney é que ele chegava num lugar e as pessoas eram tão tocadas pelo poder do Espírito Santo que ele não precisava falar, elas já dobravam os seus joelhos e começavam a aclamar Jesus. Não era nenhum espírito, não era Charles Finney, não era um homem, era Jesus Cristo de Nazaré. Dizem que 80% das pessoas que ouviram um sermão de Charles Finney, 80%, isso não tem nenhum crítico dele que fez. Aliás, os críticos das pessoas não fazem nada. Bem dizendo, ele só critica. Mas nenhum crítico dele conseguiu fazer. 80% das pessoas que ouviram Charles Finney por uma vez, nunca mais se desviaram dos caminhos de Jesus. Nunca mais se afastaram, nunca mais se esfriaram, nunca mais. Você tem noção disso? Eu não sei quantos por cento das pessoas que já se converteram, que eu já batizei, que ainda estão hoje seguindo o evangelho afinco. Mas de Charles Finney, 80%. Porque o evangelho de Jesus Cristo tem que ser com poder. Ele precisa ser com poder. Só com humana sabedoria fica vago. Sabe por quê? Porque o mundo está cheio de filosofias e ideologias. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas de religiosidade. As pessoas estão cansadas de que não aconteça nada nas suas vidas. As pessoas estão cansadas, querido, eu estou falando sério. As pessoas estão cansadas de estar aí fora, no mundo, e sendo oprimidas, vencendo talvez em muitas áreas, vencendo na área financeira, vencendo nessa área, vencendo na outra, mas com um vazio, um oco dentro do seu coração, vendo nós escandalizarmos eles todo dia. Aí as pessoas, quando alguém diz para ela, Jesus, porque se você dizer que Jesus não é bom, você está errado, que Jesus é bom. Amém? Ele disse, bom é meu Pai, porque ele estava como homem aqui, mas agora eles são a trindade, são um, então ele é bom também. Amém? Se você dizer que Jesus não cura, você está mentindo, porque em nome de Jesus acontece cura. Amém? Você pergunta, por que nem todo mundo é curado? Não pergunta para mim, pergunte para o Espírito Santo se você for íntimo dele, porque quem cura é ele, não é o homem. Amém, querido? Jesus cura hoje, tem milagres. Eu posso dizer aqui, agora, aqui tem pessoas que foram curadas. Amém, Kátia? Foi ou não foi curada? Foi um milagrão? Quantos por cento te deram de vida? 1%. O seu esposo chega a chorar quando vê isso.
Porque foi para ele que o médico disse, 1% de vida. Se você for ver o peito dela é abrido, é cortado, né? 1% de vida. E ele disse para o médico, você não conhece meu Deus. Você não conhece meu Deus. E eu quando fui lá e ouvi o testemunho dele, chorei também, porque é forte. Então se eu disser que Jesus não cura, eu estou mentindo. E seja eu mentiroso e jamais o Senhor. Amém? O homem não tem o direito de falar que Jesus não faz. Se eu falar que Jesus não faz milagres financeiros, eu estou mentindo. Sabe por quê, querido? Porque alguém pagar um poço inteirinho na África é um grande milagre financeiro. Mas eu não paro por aí. O que eu ganho, eu não consigo viver com o que eu ganho. Eu teria que sair da situação que eu estou, do apartamento que eu estou, do que eu tenho, entendeu? E eu nunca senti de Deus de fazer isso e não vou fazer. Já até me senti culpado por conseguir dar uma roupa que tem uma marca para o meu filho. Já fiquei culpado. Já judiei da minha família o suficiente, hoje não mais. Que todo mundo morda a língua, mas a minha família não padeça aquilo que eles não têm que padecer em nome de Jesus. A minha família é em primeiro lugar hoje na minha vida e acabou, fim de papo. Amém, queridos? Assim é. Se eu dizer que não é todos os meses Deus manda provisão para mim, todos os meses, não sei como, então se eu negar isso, e não quero negar isso jamais, sabe por quê? Porque eu não quero que isso pare, eu quero que isso se intensifique. Amém, querido? Se eu falar que Jesus não arruma casamento, eu duvido o crente que tem o casamento que Jesus não consertou. Eu duvido. Que não teve um problema, que não foi aos pés do Senhor, ou que não está consertando. Amém, querido? Uma vez eu fui fazer um casamento de um camarada, ele disse assim, o meu casamento vai ser perfeito, não vai acontecer nada. Porque eu tenho o princípio da palavra e eu estava me vendo nele. Porque quando eu fui casar, eu também pensei assim, querido, eu tinha 19 anos de idade, eu estava aconselhando gente que já estava casado com 40 anos. Quando eu fiz 24 anos de idade, eu achava que eu era expert em casamento. Você sabia que antes de eu ser casado, eu dei seminário para casais? Me arrependo profundamente, não devia ter feito isso nunca. E numa prepotência terrível de que quem conhecia casamento, que entendia tudo sobre casamento. Quando eu casei, eu descobri que eu não entendia nada. Um dia eu estava sentado, estava falando de um cara, eu vou falar o nome dele. Ele é dono de um canal de televisão na Bolívia, chama Ricardo Claure. Ele estava falando no seu programa sobre assim, você não ama a sua noiva, falando para noivos. E eu estava lá, fui fazer com muita insistência das pessoas que eu estava hospedado, dizendo, olha pastor, o casamento é um pouco diferente do que é na teoria, né? São duas pessoas, são não sei o que, e tararau. E eu fui, então, desafiado aí. Fui lá, sentei e fiquei ouvindo o cara. Você não ama a tua noiva. Você tem uma paixãozinha que vai passar. Amor é diferente. Amor é o que Coríntios fala, é o ágape, não é só o amor eros, não é só o amor filéu, não. Esses amores, eles são amores, mas tem alguma coisa em troca. O amor filéu, alguém tem que te amar também. O eros é a troca do sexo, enfim. Mas o amor ágape é incondicional. O amor ágape é mesmo que o camarada pense totalmente diferente de mim. É mesmo que ele me agrida, mesmo que ele me ofenda, mesmo que ele me fere, mesmo que tudo, eu amo. Então aí é uma decisão. Amém? Nós não podemos dizer nem que é um dom que Deus chega e dá para você. Não é uma decisão sua. Tem a ver com você. Você decide, eu amo apesar de qualquer coisa. Além de qualquer coisa, eu amo, sem esperar nada em troca. Então, quando você fala para tua mulher, para teu marido, eu te amo, cuidado. Porque amor é amor. Amém, querido? Nunca deixa de ser, não faz o indevido, não busca o seu próprio interesse, não tem jactância. Então, muito bem, estava ouvindo aquilo, ok, rejeitei tudo aquela. Você não tem noção, sou apaixonado pela Giane. Eu saio daqui da Bolívia, cruzo aquela fronteira abençoada. Você tem noção, você tem que cruzar a fronteira da Bolívia para você saber o que é provação.
Todo mundo aqui tem que cruzar a fronteira. Não é só ir lá fazer compra, não. É registrar lá. Falar, eu estou entrando, pegar tantos dias. Aí você vai ver o que é provação na sua vida. O que é ficar 2, 3 horas debaixo de um solão quente, entendeu? E o camarada olhar para você, olhar para você, olhar para você. Eu estou vendo agora, né, que eu emagreci, que ele vai olhar para mim, vai olhar para mim. Não, isso aqui não é você, não, sou eu. Não, não é você, não é eu sim, cara. Não, não é você, é eu. Então tá bom, é você. Mas passa para aquela outra coisa. Aí você vai lá, o camarada passa para cá. Você vai lá, até quando você entra, você já entra amando a Bolívia. Eu fiz isso durante 6 anos, 1 vez ou 2 por mês. Então eu sou expert na fronteira da Bolívia. Até eu conhecer o Zorro. Eu tenho um amigo Zorro, que eu ligo para ele, Zorro, você está na fronteira, então graças a Deus, Zorro, me ajuda. Aí o Zorro vai lá e faz tudo por mim. Foram 6 anos, eu tinha que conhecer alguém, não é possível. Eu sempre orei, Deus, me dá um anjo. Hoje, o Zorro, ele faz tudo por mim, eu fico só sentado esperando. Depois, eu dou um dinheiro para ele. Mas não é corrupção não, fica tranquilo. Ele também não vai fazer tudo para mim de graça, né? Tem que reconhecê-lo. Mas querido, rejeitei tudo. Aí me casei. Quando eu me casei, com 20 dias de casado, eu passei 28 fora de casa. E aí eu descobri que as mulheres não gostam disso. Mas descobri da melhor maneira possível. Porque quando eu voltei, a minha mulher estava em crise de choro. Chorando, querendo ir embora. Querendo voltar para sua mãe, querendo voltar para o seu pai. Eu disse, o que aconteceu? Ela falou, nada, você só me trouxe para um país que eu não conheço ninguém, que eu não falo a língua, e me deixou 28 dias sozinho. Então eu comecei a entender que eu não sabia nada de casamento. Aí eu fiquei ausente quase 8 anos. Nós tínhamos 8 anos de casado, sentamos e fizemos uma soma. Em 8 anos eu não tinha ficado 4 na minha casa. Eu passei por por anos, que eu fiquei 60 dias em casa, e não foi 60 dias corrido. Foi 2 dias. Em 1 ano, eu fiquei mais de 300 dias fora. Querido, Deus nunca mandou ninguém fazer isso. Mas só que você acha que você entende de casamento, você acha que você entende de Deus, você acha que você entende das coisas. Deus nunca mandou eu fazer isso. Mas eu fiz. E eu não estava fazendo nada de errado, eu estava pregando o evangelho de cidade em cidade. Cheguei a viajar 3 vezes por semana. Já fui em 1 semana em 3 países diferentes. Pregando o evangelho, vendo o poder de Deus, mas aqui dentro dizia, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então se eu falar que Deus não conserta casamento, Ele consertou o meu. Eu estou mentindo, Ele conserta. Agora, querido, você pensa que você senta com a tua mulher e fica tocando bolinha lá só? Você escreve, ó, você vai ser assim, assim, assim. Eu vou ser assim, assim, assim. Você não faz mais isso, isso e isso. Eu não faço mais isso, isso, isso. Aí todo mundo se encontra, faz um acordo, escreve, vai no cartório. Isso não existe. Precisa o poder de Deus. Precisa da presença do Senhor Jesus. Fazem 5 anos atrás, a Jane tem 1,79 m. Por isso que eu não posso negar o poder de Deus. Ela estava pesando 47 quilos. 1,75 m, 1,79 m tenho eu, 1,75 m. E ela estava pesando 47 quilos. Tinha uma enfermidade, algo que não tinha
médico no planeta que dava resultado. Nós fomos para Campinas, lá na Unicamp, passamos uma semana, viraram ela de ponta cabeça, fizeram colonoscopia, endoscopia, todo que é tipo de exame que você pode imaginar, com os melhores dos melhores. Eu tenho 2 irmãs enfermeiras aí, elas conseguiram tudo pra gente. Depois, não contente, eu paguei uma consulta cara para ela ir num dos melhores da área. Aqui já tinham dito que ela tinha doença de Crohn. Ela estava diagnosticada. Nós chegamos a ir na prefeitura, fizemos todas as coisas e ela pegou remédio gratuito, porque é caríssimo os remédios de doença de Crohn. E ela começou o tratamento como Crohn. Crohn é uma doença degenerativa. Se não cuidar, morre mesmo. E tem um médico que fala que ela tem isso até hoje. E eu não acreditei. E a minha mulher foi definhando, tudo que comia era diarreia. Ela tinha umas crises que ela tremia, que nem uma vara verde. Tremia. E eu saía por aí, Deus fazendo milagre. Foi a época, querido, onde eu vi dente de ouro, pó de ouro, surdo ouvindo, cego vendo, paralítico coxo andando. Foi a época que eu vi mais milagre na minha vida. A época que eu vi mais milagre na minha vida. E eu chegava na minha casa, minha mulher daquele jeito. E ela me dizia, eu vou morrer. Eu falava, não, você não vai morrer. Ela dizia, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Você não pode deixar a gente. Você orou tanto, Deus deu o Gabriel. E aquilo chorava. Quando eu vi um milagre, querido. Quando eu vi um milagre na reunião, eu ficava revoltado com Deus. Foi uma época que eu fiquei meio esquisito, não conversava com ninguém, não tinha comunhão com ninguém. Acabava o culto, eu queria ir para o hotel. Acabava os trabalhos, eu ia embora, ligava para minha casa, falava com meu filho, quantas vezes liguei, meu filho atendeu o telefone e falou, mãe, olha, pai, a mãe está desmaiada aqui. E eu, às vezes em outro país, ligava para um amigo, ligava para outro. Glória a Deus pelos amigos que me ampararam muito nesse tempo. Mas um dia eu estava sentado na cama, minha mulher com 47 quilos. Eu olhando para ela olhando para mim. E ela olhou para mim e disse, acha que eu vou morrer? E eu com um nó na garganta disse, eu acho. Agora eu estou achando, eu não consigo mais acreditar, eu não sei. Agora uma coisa é certa, se você morrer, eu nunca mais vou pregar o evangelho na minha vida. Se Deus te levar, se Deus permitir que você morra de uma enfermidade, e eu vendo milagres, eu vou desacreditar de tudo que eu vi na minha vida. Porque eu não posso levar adiante, eu não vou suportar isso. Então ela olhou dentro dos meus olhos e disse, então eu não vou morrer. E você vai continuar falando de um Deus que cura. E a partir daquele dia, ela começou a se restaurar. E você está vendo como ela está hoje. Como que eu não vou crer no poder de Deus? Uma das coisas que fez o Senhor Jesus, presta bem atenção, uma das coisas que fez o Senhor Jesus ser conhecido, não foi os reis magos lhe trazendo apenas ofertas, não, e nem as profecias se direcionando a ele. O que fez notório Jesus foi que por onde ele passou, os milagres aconteceram. Foi que por onde ele passou, a atmosfera do lugar mudou. Por onde ele passou. E você sabe qual era a pior coisa? Que as pessoas que criticavam ele não conseguiam fazer o que ele fazia. Então disseram, faz em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Porque, querido, muitas vezes, quando o poder de Deus não funciona na minha vida, eu começo a me frustrar. E quando eu começo a me frustrar, eu começo a querer que ninguém mais desfrute do poder de Deus, ninguém mais. Eu começo a ver coisas erradas em todo mundo. Tem coisa errada, querido, tem coisa errada em tudo que é lugar que você vai. Se você for na igreja católica, tem coisa errada, na cristã tem coisa errada, no budismo tem coisa errada, em todo lugar tem coisa errada. Tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares.
A diferença é que para ir para o céu chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E tem pessoas que não deixam Jesus Cristo de Nazaré entrar dentro da sua vida e mudar o seu viver. Tem pessoas erradas? Sim, tem. Mas tem muita gente cheia do Espírito Santo que goste de nós ou não. Eles estão fazendo a diferença na terra. Aonde eles chegam, os ambientes estão sendo transformados pelo poder de Deus. E eles não são perfeitos, eles também têm erros, eles também têm coisas erradas. Sim, tem. Mas eles, aonde eles estão chegando, eles são agentes de transformação. As pessoas estão sendo transformadas. Você sabe qual que é o nosso problema, querido? Nós chegamos perto das pessoas e nós não conseguimos sentir a necessidade que elas têm de Jesus. Porque nós temos muito a criticar. Porque nós temos muito a falar. E Deus vai restaurar o ministério apostólico e profético nesses dias, goste o povo ou não, vai restaurar. Isso não tem nada a ver com título. Você sabe qual que é o ministério apostólico, querido? É que muitos serão levantados. E eles no meio da rua serão usados para a operação de milagres, sinais e maravilhas. Serão usados. Muitos entrarão dentro de uma casa onde a atmosfera da casa está destruída. E eles vão profetizar, vão dizer: vale de ossos secos, viva. Viva. Eles vão profetizar. Eles vão chegar com pessoas. Querido, quantas pessoas você já não chegou com ela e sentou e falou: faz isso, faz assim, faz assado. Aí o camarada não faz. Aí você senta com ele de novo e fala: é assim. Assim, ele não faz. Aí você senta com ele de novo e fala: é assim. Aí chega alguém cheio do Espírito Santo. E aquela pessoa entende o que ela precisa fazer. Assim foi comigo. Eu fiquei sentado no banco da igreja a minha infância inteira. Eu vou separar os três. A minha infância inteira. Eu fiquei indo na igreja. Minha infância inteira. Vendo as pessoas pregarem excelentes sermões. Mas quando eu tive poder de decisão, aos 13 anos de idade, que nem devia ter, eu fui para o mundo. Porque eu nunca assimilei aquilo que ensinaram. E sabe o que as pessoas falaram? Nunca isso. A culpa era minha. A culpa não era minha. A culpa era de líderes que não tinham a unção e o poder do Espírito Santo. Era líderes que mais filosofavam. Líderes que mais falavam que não viviam, que não acreditavam. E não tinha o poder de Deus. Até que eu conheci um camarada chamado Irineu Martim Grubert, que sentou comigo. E em 5 minutos eu compreendi o que era andar em fé. E comecei a acreditar que eu podia impor as mãos nos enfermos, que eu podia fazer tudo. Eu vi a ação dele e disse: Deus, eu quero ser assim. Perguntei para ele: o que eu preciso fazer? Ele disse: você é salvo? Sou. Se você morrer agora, você vai para o céu? Vou. Então agora, ser cheio do Espírito Santo. Se envolva com o Espírito Santo. Gaste tempo com o Espírito Santo, querido. Eu tinha acabado de sair de uma vida totalmente promíscua. Porque tem jovem que só vai em festa, mas eu não, eu era feio. Tem jovem que pode dizer: não, esse não faz nada, tadinho, só... Não, eu era feio, usava droga, eu era feio. Muito feio. E quando eu me converti, eu tive todos os meus amigos crentinho, não sei o que, você, 19 anos de idade. Eu dizia para ele: o que vocês conhecem, eu sou professor, fui expulso da faculdade. Eu não preciso, mas eu não quero mais isso. Na minha época eu fui nos maiores shows. Hoje, essas músicas do Brasil é um lixo. Os artistas do Brasil são lixo. Eu peguei uma época da poesia, né?
E antes de mim pegaram a MPB, melhor ainda. Hoje é lixo. O que canta é lixo, o que acontece é lixo. Mas antigamente até que era... Eu fui arrancado disso e perdi o prazer por isso em 5 minutos. E eu nunca mais usei droga na minha vida. Aí eu vou dizer que isso não é o poder de Deus? Eu não sou louco. Eu não sou louco. É o poder de Deus. O Senhor me usar, o Senhor te usar é o poder de Deus. Jesus testificou isso. Onde ele chegava. Onde ele chegava. Querido, você sabe uma outra coisa que nós precisamos? Mudar as estações da nossa vida. E você sabe só onde muda as estações da sua vida? Debaixo do poder de Deus. A estação aí fora, nós vivemos numa nação. Moro num país tropical, abençoado por Deus, todo mundo conhece isso. Então você sabe que o nosso clima é tropical. Amém? País tropical tem 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno, não é assim? De 4 em 4 meses muda. Não tem jeito. Passou 4 meses, muda a estação, mais 4 meses, muda a estação. 20 anos mudando a estação. 100 anos, 500 anos de Brasil, desde que terra é terra, muda a estação em 4 meses. Ou eu estou errado? Pô, perdão, 3. Estou errado, 3 meses. São 4 estações, 4 vezes 3, 12, está certo, 3. De cada 3 meses muda. Agora a estação da sua vida não. A estação da sua vida não. Você pode decidir viver a mesma estação todo o tempo. Mas você pode decidir mudar a estação da sua vida. Não, você não entendeu. Eu vou falar de novo. Você pode decidir mudar a estação da tua vida. Mas para mudar a estação da tua vida, precisa mudar a tua mentalidade. Porque quando nós permanecemos muito tempo, quando nós estamos muito tempo numa estação, a nossa mente cauteriza nela. E nós começamos a achar que nunca vai ser mudado. E nós precisamos do poder de Deus. Que a Bíblia diz que o poder de Deus destrói todo raciocínio, todo conhecimento, tudo o que se levanta contra o conhecimento de Deus. O poder do Espírito Santo tem a força e a determinação para romper e quebrar estruturas da mente. Para romper estruturas. E o que é romper estrutura? Romper estrutura é você não se conformar mais com isso. Você começar a ver que tem saída para isso. Porque se eu no casamento não ver mais saída para aquilo, não conseguir ver, não conseguir respirar aliviado, o que vai acontecer? Eu vou perder o casamento. Se eu dentro do trabalho, se eu começar a dizer sou perseguido, eu conheço um cara que tem mania de perseguição. Um dia eu fiquei tão irritado com ele que eu disse assim, você se acha demais, velho. Você acha que você é o último biscoitinho do pote. Todo mundo persegue, ninguém tem mais nada para fazer na vida se não perseguir você. Eu arrumei um trabalho para ele, arrumou perseguição. Arrumei outro trabalho, arrumou perseguição. Aqui na igreja, perseguição. Aonde vai perseguição? Perseguição. Todo mundo me persegue. Não, o problema não é todo mundo. O problema talvez é você. É se achar demais. Crer que só você está certo e o resto do planeta está errado. É pensar demais. A Bíblia diz, não pense mais além do que você é. Amigão. Eu não posso pensar mais além do que eu sou.
Então o camarada começa, me persegue, o fulano olhou para mim, eu cheguei na igreja, eu não sei quem me olhou, está me perseguindo, ou está olhando meu sapato, ou está olhando, sabe de uma coisa, se olhar o meu sapato, olhar minha calça, olhar minha camisa, olhar meu cabelo, mas pouco me importa. A menos que eu estiver escandalizando ou infringindo algum princípio da palavra de Deus, eu não estou nem aí. Eu preciso viver feliz, sabendo que tem uma nova expectativa para mim. E o poder de Deus garante isso. Eu cantei uma canção na minha vida, não posso negar ela. Teu sangue nos garante vitória, Jesus. Nos garante vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande. Este preço foi o sangue derramado lá na cruz. Você conhece essa canção? Quantos conhecem aqui? Ninguém conhece. Quem já foi batista aqui, gente? Teu sangue nos garante vitória. Tem mais de 40 anos, certeza. Mais velho que eu. Mas cantei isso. Teu sangue me garante vitória. Teu sangue me garante vitória, Jesus. Teu sangue, foi essa canção que eu cantei no dia da blusa. Foi essa canção que eu cantei e que canto quando preciso de alguma coisa e creio. Teu sangue me garante vitória, Jesus. E nenhum religioso vai parar isso. Não tem diabo que resista, não tem demônio que resista. O teu sangue me garante vitória. A estrutura da minha mente tem que ser quebrada. Querido, se você pegar um ímpio, eu vou desafiar você a ler um livro chamado O Segredo da Mente Milionária. Lê esse livro, Ted. O Segredo da Mente Milionária. Esse livro tem princípio da Bíblia lá dentro, de Gênesis, Apocalipse. Você sabe de uma coisa que ele diz? Você precisa ter um coração limpo, não ter inveja das pessoas, não ter problema das pessoas. Quando alguém crescer e prosperar do seu lado, se alegra. E aí sabe o que ele tem coragem de dizer? É um cara que eu não sei se é ateu, crente não é. Mas ele diz assim, nós temos um problema de mentalidade, de estrutura mental tão forte, de pobreza e miséria, de ser franciscano tão forte, que quando nós vemos um carrão de luxo, nós temos vontade de pegar uma pedra e riscar ele. O cara falou isso. Não faz isso, porque se alguém vê, mas a vontade é. Você sabe o que teu coração está dizendo para você? Você está com inveja do cara, você não precisa ter inveja. Você pode abençoar e dizer, Deus, eu também posso chegar lá. Sem precisar enganar ninguém, sem precisar arriscar o carro de ninguém, sem precisar nada. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o qual me ungiu. Eu posso chegar lá. Eu não preciso ficar criticando quem é usado por Deus. Você sabe o que o cara fala? Tudo aquilo que você quer, abençoa. Admira. Respeita. Eu parei até de falar mal do Valdemiro. Esses dias encontrei um camarada que estava quebradinho quando eu conheci ele. Quebrado. Precisando de cesta básica. E hoje eu vi o cara está bem. E eu sou suspeito, porque para mim, parecer que está bem e está bem, tem um oceano de distância. Mas eu realmente comprovei que o cara estava bem, estava mais equilibrado, estava mais controlado e estava próspero. E eu pensei assim, com certeza ele ouviu os princípios que eu ensinei para ele há muito tempo atrás. E agora eu falei, cara, onde você está? Eu falei, estou lá na Universal do Reino de Deus. Estou feliz. Minha esposa voltou. O meu filho que não queria mais ver está comigo. Nós estamos lá. Deus tem abençoado. É Deus falando para mim, fica quieto. Eu uso quem eu quero, do jeito que eu quero. Afinal de contas eu sou Deus e soberano. E o que eu vou dizer? Esse cara, coitadinho dele, ele estava quando eu conheci.
Se o infeliz lá ensina coisa errada e está usurpando, o problema é dele com Deus. Mas todo aquele que for sincero e quebrar a estrutura de mentalidade, vai crescer em Deus. Vai crescer. Mudar a estrutura. A palavra de Deus, ela quebra os argumentos, os raciocínios que se levanta contra o conhecimento. Se você for estudar a Bíblia e não acreditar nela, eu não entendo. Que Deus move por princípios, foi falado aqui há muito tempo. Não é? Deus não move de compaixão por ninguém. Perdão, Ele tem muita compaixão, mas eu digo assim, você está lá miserável, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ai Senhor. Mas a sua vida, tudo que é tipo de princípio quebrado dentro da sua vida, Deus não vai fazer nada, porque se Ele fizer, Ele se torna mentiroso. Deus vai vir em cima de princípios praticados. E cada semente, querido, cada semente tem um nome e gera algo. Amém? Se você precisa crescer financeiramente, a semente é dinheiro. E não é porque o Edir Macedo ensina isso, porque o Valdemiro ensina isso, porque o Malafaia ensina isso, ou porque não sei quem ensina isso, ou porque não sei quem ensina isso, que vai desmentir a Bíblia. A Bíblia fala, cada semente... Você já leu Gênesis? Alguém aqui já leu Gênesis, querido? Cada semente produz segundo a sua... Você quer crescer espiritualmente com o Senhor? Você precisa passar tempo com o Senhor. Você pode dar dízimo, pode dar oferta, pode fazer o que você quiser. Mas se você querer crescer espiritualmente, você vai ter que passar tempo com o Senhor e com a sua palavra. Essa é a semente. Agora, se você quiser prosperar, se você entende que Deus tem um propósito na sua vida de prosperar, querido, eu quero pelo menos viver a prosperidade não somente no aspecto de dinheiro, mas eu quero viver para os meus filhos, eu quero viver um casamento bom, eu quero viver um relacionamento bom, eu quero viver amizades boas, eu quero ser um cara próspero em tudo. Amém? Então eu preciso mudar dentro da minha casa, é a semente. Eu preciso dizimar, ofertar, é a semente. É a semente. Não gosto de falar isso, mas é a semente. Se Deus deu uma palavra para você, Deus falou, eu vou te fazer isso com você, eu vou fazer aquilo com você, eu vou fazer não sei o quê. Deus falou para mim que um dia me colocaria de conselheiro de pessoas que administram e governam uma nação, quando eu tinha 20 anos de idade. Eu falei, tá doido? Hoje eu vejo a possibilidade disso, porque eu ainda hei de ser conselheiro do governador do estado do Mato Grosso do Sul. E não é quem você está pensando não, viu? Está aqui sentado na minha frente. Creio nisso. Pode me julgar. É meu amigo, conheço o coração, sei que não é perfeito, sei que tem milhões de defeitos, mas poderia colocar você aqui e falar, se você é santão e perfeito, atira a primeira pedra, então. É um camarada que eu amo e admiro. Amém? Não vou pedir voto para ele não, por enquanto. Mas se eu não acreditasse, o Senhor não tinha colocado junto. Na Bolívia, nós fomos amigos e conselheiros do vice-presidente da Bolívia. Tudo bem, a Bolívia na época tinha 6 milhões. Lá nem é muito você ser nada. Mas você precisa acreditar no que Deus te falou.
Se Deus falou para você, olha, eu vou te dar uma palavra, você vai escrever um livro e esse livro vai abençoar. Se você ficar sentado criticando todo mundo que escreve livro e não escrever o seu livro, nunca o seu livro vai ser lançado. Você vai terminar frustrado, você vai terminar parado, você não vai fazer aquilo. Se Deus falou que vai te levar nas nações, se Deus falou que vai fazer isso com você, e você crê de todo o seu coração, dê passos de fé até acontecer. Não adianta sentar e ficar olhando todo mundo, querido. Deus disse, Ele é fiel e justo para cumprir. Amém? Ele é fiel e justo para cumprir todos, ou todas as promessas que Ele falou para você. Ele é fiel e justo. Isso é o poder de Deus. E o poder de Deus está ativo, em ação, quando Deus está fazendo com você aquilo que Ele prometeu. Agora passa fases na nossa vida que são difíceis. A minha esposa disse assim, eu admiro o poder de recomeço que você tem. E eu tenho uma coisa de recomeço mesmo. Tenho. Eu não tenho medo de recomeçar. Não tenho medo de recomeçar, não tenho medo de ser traído, não tenho medo de ser enganado, eu não tenho medo de nada dessas coisas. Não tenho medo de ser abandonado, desde que o Senhor esteja comigo. Eu posso recomeçar 100 vezes. Mas eu acredito naquilo que Deus colocou no meu coração. E eu fiz uma promessa para o Senhor, ninguém nessa terra e nem no ambiente espiritual vai me roubar o que Deus disse para mim, ninguém. Custe o que custar, ninguém rouba. Eu sei aonde Deus vai me levar. Eu sei aonde Deus vai nos levar. Eu sei o que Deus vai fazer com a gente. Eu sei o que Deus vai fazer na sua vida. Ninguém vai roubar isso. Chegou o momento, querido, de você crer no poder de Deus. Quando você crê no poder de Deus, você se levanta. Você se levanta e diga, Deus, eu creio. Você sabe o que Kathryn Kuhlman falou e eu estou terminando agora? Você pode arrumar 1000 defeitos para Kathryn Kuhlman. Mas ela foi a mulher que mais influenciou. Depois da era apostólica, que mais andou em milagres nessa terra aqui. Os milagres que Kathryn Kuhlman fez, só se ouviu na era dos apóstolos. O jeito que Deus usou ela. O jeito que Deus ministrou ela. O jeito que Deus usou aquela mulher. Foi tremendo. Foi tremenda a unção do Espírito Santo notória. E ela um dia estava destruída. Ela passou um episódio terrível na sua vida. Ela tinha dito que seria celibato. Você sabe o que é celibato? É nunca se casar. Aí foi um missionário bonitão na igreja dela, ela se apaixonou por ele, casou com o cara. Sabe o que aconteceu? O cara era bígamo, tinha outra família. Quando ela descobriu o que ela tinha feito, a vida dela desgraçou. Então ela era pastora de uma grande igreja, perdeu tudo. Porque os noticiários dos Estados Unidos disseram que ela estava casada com um bígamo e o cara foi preso. E o casamento dela teve que ser anulado. Mas ela já tinha entregado para um camarada uma coisa que ela tinha guardado e dado para Deus, que era o seu próprio corpo. Ela estava destruída. É por isso que Kathryn Kuhlman diz, eu sei a hora, o dia e o lugar que morreu Kathryn Kuhlman. E naquele momento de desgraça, você pensa, uma pessoa que hoje está famoso, conhecido, igreja grande, amanhã destruído. Ninguém mais, porque nessas horas não tem um amigo, mas tem o amigo dos amigos. Tem o amigo dos amigos. Então ela diz, Senhor, se o Senhor quiser usar um nada,
Eis aqui um nada, porque hoje eu não tenho mais nada. Nunca mais casou, atendeu aquilo que o Senhor tinha falado para ela e se transformou numa das maiores evangelistas que essa terra já viu. Então vou repetir, quem foi que disse que está tudo acabado? A sua mente, a estrutura está dizendo. Quem foi que disse que você precisa que as pessoas se compadeçam? É necessário. O cristão deveria fazer, mas se não fazer, quem foi que disse que você precisa da misericórdia de alguém? Você precisa da misericórdia de Deus e você tem. Quem foi que disse que você precisa que um monte de gente fica tentando te levantar? Quem foi que disse? Você tem aquele que é maior, que já te levantou, que deixou o poder dele, que é esse poder de superação, que é a melhor maneira de chamar. Esse poder que entra dentro de um camarada que está destruído e diz para ele: o teu fim não é esse aí não. Você foi traído por tudo e por todos, mas eu vou mostrar para você o que é fidelidade. Fidelidade. Não tem maior momento para acontecer a fidelidade. Eu quero que você fique de pé, levante suas mãos.